Então são 5 áreas. Então a composição disso, muita gente em casa talvez esteja pensando, Wendel, eu não sei para onde a minha vida deveria ir. Se você não sabe para onde a sua vida deveria ir, deveria ir para um único lugar. Pega essas 5 áreas e melhora essa área todos os meses da sua vida, pro resto da sua vida. Você vai ter uma vida foda. A Karina falou para mim, amor, vai lá no supermercado e compra 2 garrafões d'água, porque tá precisando de garrafão d'água. E foi uma janela de tempo da minha vida que eu não tinha dinheiro. Gente, eu tô falando de 6 anos atrás. Eu falei pra Karina, eu não tenho dinheiro para comprar os 2 garrafões d'água. Eu acredito que tem 5 áreas que são muito importantes dentro da estrutura de vida de qualquer ser humano. Se a gente for para pensar, são mais do que 5. Então, algumas pessoas dizem que são 10, outras 15, outras 20, mas eu costumo dizer o seguinte, quanto menos coisas você se concentrar, mais agudo você é naquilo. Eu gosto disso. Porque senão o que acontece? Quer ver, coloca a tua mão aqui. Menos é mais, né? Se eu coloco a pressão aqui, você não sente nada, porque eu estou distribuindo peso. Se eu coloco tudo em cima de uma unha e aperto, dói. Por quê? Eu estou sendo agudo. Eu estou concentrando a mesma força no único ponto, eu sou agudo e eu consigo ter um resultado diferente do que botar peso espalhado em tudo, né? Então eu gosto de pensar em 5 áreas que são muito importantes. Para mim são as mais importantes. Não tem ordem de prioridade, porque isso depende do momento que a pessoa está vivendo, mas uma das áreas é a área de trabalho e carreira. Porque é através da área trabalho e carreira que a pessoa vai colocar para o mundo dela um dom que ela tem, ou a arte dela, a voz dela, e isso é ligado ao propósito de vida também. Então, através do que eu sei fazer, eu sou uma dona de casa, eu sirvo os meus filhos, é o meu trabalho, eu sirvo a minha família, é o meu trabalho. Então, eu sou um cara, eu sou empreendedor, eu sou um servidor público, não importa. Carreira e trabalho, para que você possa pensar nisso, você tem que melhorar na tua vida. Se você não está crescendo nisso, você fala disso os negócios não estão crescendo, eles estão morrendo, né? Então, a primeira área é carreira e trabalho. A segunda área é prosperidade financeira. Isso é uma coisa que atrás eu demorei muito a entender, porque eu era o cara que me dedicava muito para a primeira área, mas eu tinha um monte de sabotador e crença fodida em relação a dinheiro. Então eu fazia dinheiro pra caramba, eu era uma usina hidrelétrica de fazer dinheiro, mas eu perdia dinheiro na mesma proporção. Então eu era doente em relação a finanças. E para eu construir minha vida épica, a vida digna de um herói, de uma heroína, eu preciso olhar para dinheiro, eu preciso fazer que dinheiro flua para minha vida. A terceira área é saúde e energia. Então eu preciso ter vitalidade. Eu vi a mudança física que você teve nos últimos tempos. Eu falei assim, pô, tá no braço do cara. E isso é uma coisa bacana, né? Porque quando você começa a viver as coisas que eu tô falando aqui, as pessoas começam a simplesmente olhar para você e ver o jeito que você vive, ver o jeito que você pensa, o jeito que você fala, ver as verdades, e aquilo ali de alguma forma serve para inspiração, uma inspiração silenciosa para outras pessoas. Eu fiquei muito feliz, né? Saúde e vigor físico. Por quê? Do que adianta? Eu sou milionário, mas não cuidei da minha saúde, câncer. Não cuidei da minha saúde, diabetes. Não cuidei da minha saúde, eu chego com 50 anos, eu não consigo pegar meu neto no colo, meu filho no colo, né? Então saúde e vigor físico é uma área que as pessoas precisam olhar, deveriam olhar. Relacionamento amoroso, isso é uma outra área extremamente importante, né? O núcleo da família é o casal, é a parte mais importante, né? O núcleo da família é o casal, e as pessoas estão se desconectando disso. Equilibrar essa relação, colocar o pai e a mãe no lugar certo, para que eu e a minha esposa fiquemos no lugar certo, botar o filho no lugar certo, para que a gente fique como casal, fique no lugar certo. E a última área é espiritualidade, essa questão de você sentir o teu lugar no mundo, sentir uma paz profunda no teu peito, sem aquela loucura de ansiedade, sem aquela loucura de ego dominando e querendo dominar outras pessoas, sabe? A questão espiritual sem falar de religião, e não tem nada de errado com religião, mas é uma esfera maior. Então são 5 áreas. Então a composição disso, muita gente em casa talvez esteja pensando, Wendel, eu não sei para onde a minha vida deveria ir. Se você não sabe para onde a sua vida deveria ir, deveria ir para um único lugar. Pega essas 5 áreas e melhora essa área todos os meses da sua vida, pro resto da sua vida. Você vai ter uma vida foda, sua vida vai ser incrível, você vai ser um cidadão melhor, você vai ser um pai melhor, você vai ser um marido melhor, você vai ser um amigo melhor, se você está cuidando de tudo isso. Cuidar da tua saúde para que você seja longevo, para que a tua esposa, teu marido possa contar com você por muito tempo, para que os seus filhos possam contar contigo, para que a sociedade possa contar contigo, né? Então assim, você não sabe o que fazer com a tua vida, segue melhorando essas 5 áreas, mas essas 5 frentes, não se acovarde em relação a isso. Aí eu não sei como é que a gente pega esses 5 pontos, e você deve ter aí muitos pilares para que a empresa precisa se concentrar, mas a empresa como obra de arte é pensar em pilares similares, né? Espiritualidade. Deixa eu te dar um exemplo. Eu era tão bloqueado com dinheiro, tão bloqueado, e aí era um negócio pequeno na época, eu tinha, sei lá, 6, 7 colaboradores, a gente saiu, ano passado eram 9, esse ano a gente está com 45 pessoas, tem 20 e poucas vagas abertas. A gente vai chegar no que vem com mais 100 pessoas no time. Mas ano passado eu tinha essa equipe, na época, sei lá, eu faturava
1,5 milhão por ano, uma coisa assim, né? Tinha uma equipe pequena de 4 pessoas. E o que acontecia? Eu não me via merecedor de ter mais do que 12, 13 mil reais por mês. Eu não me via merecedor, mas eu dizia que eu era merecedor de tudo. Um monte de gente, mereço tudo, porra nenhuma. Ele da boca pra fora só. E o que eu fazia? Tudo que eu conseguia fazer de dinheiro, além dos 12, 13 mil reais, eu me livrava daquele dinheiro, das coisas do jeito mais estúpido e bizarro que você pode imaginar. Por exemplo, eu fazia um deal com o meu filmmaker, com o cara que eu tráfego, e eu falava assim, vou dar percentual pra todo mundo. O meu filmmaker, na época, tinha 5% dos meus lançamentos. Só que não para por aí. Eu morava em Floripa, o meu filmmaker morava em Cuiabá. Você entendeu quão bizarro? O filmmaker tem que estar junto de você para te filmar. Então, quando ele ia me filmar, pagava passagem aérea, para ele. Você entende a loucura? Então, o que era esse sabotador? É não me ver merecedor daquele dinheiro. Então, eu distribuía, torrava o dinheiro para as pessoas dessa forma. Era completamente descompensado. Aí, o que acontecia? Eu dava muito mais do que recebia. Isso é que fere uma ordem sistêmica que eu dar e receber. E não tinha como ir para frente. Eu era bloqueado financeiramente, eu dava muito mais do que recebia, era impossível aquilo ali dar certo. E as pessoas se sentiam mal de trabalhar comigo, porque eu estou recebendo tanto, eu estou entregando muito pouco pro Ender. Então era a fórmula para aquele troço ser o caos, e foi o caos. Então eu tinha esse bloqueio muito grande em relação ao merecimento de dinheiro, eu queria dar muito mais do que as pessoas mereciam. Isso aí fere, na minha opinião, o principal objetivo de uma empresa. O principal objetivo de uma empresa é gerar lucro. Então se a empresa, eu vi isso, não sei de quem é, a frase não é minha, mas se a empresa não gera lucro, ela é antiética, porque a ética tem a ver com a pessoa, com aquele objeto, aquela instituição respeitar o objetivo final que ela foi feita. Então, beleza, a empresa ela gera mudança no mundo. Beleza, muito lindo, mas se a empresa não der lucro, de fato, não sei que seja uma ONG, mas até uma ONG precisa fechar as contas, precisa, né? Então, quanto mais pessoas forem ajudadas por aquele produto ou serviço, ou seja, quem ajuda mais pessoas fica mais rico. Total, né? E isso aqui qual é a questão? Se não é lucrativo, eu não tenho caixa, a empresa morre e aí eu deixo de ajudar pessoas, a empresa é antiética, né? E aí o que aconteceu é que a Karina chegou depois de um desses desencaixes de lançamento mal feito e que não funcionou na época. A Karina falou pra mim, amor, vai lá no supermercado e compra 2 garrafões d'água, porque tá precisando de garrafão d'água. E foi uma janela de tempo da minha vida que eu não tinha dinheiro. Gente, eu tô falando de 6 anos atrás. Eu falei pra Karina, eu não tenho dinheiro pra comprar os 2 garrafões d'água. A Karina foi lá, pegou a carteira dela, ela falou assim, ó, tá aqui já, o garrafão d'água. Foi lá, trouxe o garrafão d'água. Ela falou assim, a gente vai conversar agora. Eu não saí lá de Cuiabá. Eu não saí da vida que eu tinha, de como eu já funcionava para poder passar por isso. Eu tô junto com você para a gente possa crescer. Então, das duas, uma. Ou você muda e manda toda essa galera embora e a gente começa uma coisa nova, ou eu vou embora. Bum, ver, ouvir e sentir forte impacto emocional. Bum. A crença foi reformada completamente. Eu olhei para isso. Eu vi que estava injusto, eu vi que era injusto com todo mundo, inclusive com quem recebia mais que merecia. Nossa, aquilo ali reconfigurou tudo. E aí eu reconfigurei um time novo, eu aprendi a fazer, e aí a gente colocou as coisas no lugar. Mas, cara, foi a diferença, por exemplo, de estar bloqueado ali em 13, 14 mil reais, 15 mil reais de lucro pessoal ali, que sobrava no fim, pra fazer uma parada que hoje dá, sei lá, muito mais dinheiro que isso. Mas eu precisei trabalhar isso. E provavelmente tem muita gente que está olhando em casa hoje, você tem esse desafio. Vocês estão bloqueados em relação a acreditar que você diz que merece, mas está bloqueado em relação ao não merecimento, né?